Bom dia, meu povo, paz e graça a todos, saúde, sejam bem-vindos ao canal Profetas do Último Século. E hoje estamos aqui para gravar o capítulo 22 do livro do Apocalipse, encerrando assim essa série de estudo do livro do Apocalipse. Amém? Vamos lá então, vamos ler capítulo 22 do livro do Apocalipse, do verso 1 ao verso 5, amém? Diz assim: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão mais de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Amém? Glória a Deus aí, meus irmãos, por esta revelação do livro do Apocalipse. Amém? Neste capítulo 22, temos 21 versículos. Tema central é a nova criação e a vida eterna. Então, os dois temas centrais deste capítulo. Depois temos outros 6 subtemas dentro desse tema principal. Temos o rio da vida, a árvore da vida, a presença de Deus e do Cordeiro, os servos, o serviço dos santos, a promessa e a esperança da vida, da vinda de Jesus, e advertências e bênçãos finais. Amém? Neste capítulo também usaremos notas do grego, do hebraico e do latim, que são os idiomas originais em que foram escritos a Bíblia Sagrada ou as Escrituras. Amém? Antigo e Novo Testamento. Vamos dando sequência, então. O verso 1, o rio da água da vida, representa então a vida eterna. Ele procede do trono de Deus, e esse rio não deve ser confundido com o rio de Ezequiel 47, de 1 a 12. Aquele descrito por Ezequiel, ele nasce na terra, também mencionado em Zacarias 14, 1 a 8. Ele nasce debaixo da casa do templo, amém? O rio de Ezequiel nasce na terra, e esse rio que estamos falando, o rio da água da vida, ele nasce do trono de Deus. Aquele de Ezequiel nasce então no milênio, que será aqui na terra, amém? 1000 anos de reino de Cristo aqui na terra, amém? E é após a linha, e esse rio então, que nasce do trono de Deus, do Apocalipse 22, ele é após a linha do tempo, então. Ele é no céu, amém? Ele é na eternidade. O fato desse rio correr direto do trono de Deus para matar a sede das nações e de todos os salvos que estarão presentes na nova cidade, na Santa Jerusalém. Fala de vida eterna, amém? Então, esse rio
que aparece debaixo do trono de Deus, ele fala da vida eterna que corre de Deus, porque Deus é o autor da vida, como falamos no outro capítulo, no capítulo 21. E a água da vida, então, nas Escrituras representa a vida. João 7,38 traz um texto muito claro, palavras do Senhor Jesus falando da água da vida correndo dentro dos crentes. Amém? Em João 7,38, então, diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então, a água representa a vida e representa também o Espírito Santo, amém? Esse rio que corre, então, dentro dos crentes, dentro dos salvos, em todo o mundo, ele é o Espírito de Deus gerando vida, amém? E vida eterna, então, que vem direto do trono de Deus, amém? Em João 11, Jesus é a fonte da vida. João capítulo 11, então, ele diz que ele é a fonte da vida. 4 coisas não teremos mais no céu: nem morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Somente vida e vida com abundância. A morte não nos afligirá mais. Oh, glória a Deus, amém? Então, isso que fala sobre o rio da vida, esse que desce do trono de Deus. Verso 2: e no meio da praça, de uma e outra banda do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seus frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Verso 2, então, fala da árvore da vida, que produzirá, então, o seu fruto de mês em mês, e o seu fruto será para a saúde das nações. E remédio, então, e alimento, com certeza seremos... Então, com certeza, o povo de Deus, após então a criação do novo céu e nova terra, e após então os salvos ressuscitarem e adquirirem um corpo então glorioso, um corpo eterno, isso fala que seremos vegetarianos, não comeremos mais carne, amém? E essa cidade é literal, tem um rio, tem uma praça, e no meio da praça, então, está a árvore da vida, amém? E os irmãos sabem que toda a cidade, pelo menos a maioria, ela é construída à beira de um rio, porque o rio é a fonte que alimenta aquela cidade, amém? Então, por isso que essa cidade, ela tem um rio, tem uma praça, e tem então a árvore da vida, que será para a alimentação dos povos por toda a eternidade, amém? Essa praça é literal, essa cidade é literal, esse rio é literal, esse rio é o próprio Deus, amém? Verso 3 diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Fala então que nunca mais haverá maldição contra alguém. O termo anátema, ali não haverá mais maldição contra alguém. O termo, então, ele é anátema, então quer dizer maldição, que aparece no Novo Testamento, amém? Que significa maldição, não haverá mais maldição contra alguém. Sobre isso que fala, então, o verso 3 do capítulo 22. Verso 4 fala: e nós veremos o seu rosto. Amém? Diz assim, verso 4: e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Amém? O verso 4, então, diz que nós veremos o rosto de Deus. Muitos homens desejaram
ver o rosto de Deus. O próprio Moisés desejou ver o rosto de Deus e não foi permitido, porque Deus falou a Moisés que se o homem visse a face de Deus, por causa do pecado, da corrupção que começou a habitar então dentro do homem, a partir do momento que ele foi expulso do jardim do Éden, então a carne alguma subsistiria, morreria, então seria fulminado pela glória de Deus, porque o pecado não pode habitar com Deus. Então Moisés desejou ver o rosto de Deus, mas Deus não o permitiu. E agora então está dizendo que nós veremos o rosto de Deus, como ele é, porque agora não estaremos mais então num corpo corruptível, num corpo de carne, onde habita o pecado. Agora então nós já ressuscitamos, já fomos transformados em um corpo de glória, amém? Onde não habita mais o pecado, num corpo celestial, num corpo eterno. Por isso que agora diz então que nós veremos o seu rosto, porque agora estaremos revestidos de um outro corpo, onde não habita o pecado, onde não habita a corrupção da carne, amém? Então, por isso que diz agora no verso 4, que agora então nós veremos o seu rosto. Estaremos num corpo glorioso, de luz e de energia, e não mais de carne, amém? Panave é rosto, ou panê é a presença. No hebraico, tem o mesmo campo semântico, amém? De panê, que significa face, rosto, amém? A terceira parte, então, na bênção sacerdotal, a terceira parte, então, fala: e o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. O rosto de Deus, então, fala de favor, proteção, presença, amizade, fala de paz, amém? Glória a Deus. Então, na bênção sacerdotal, diz que Deus, então, ele levanta o seu rosto sobre nós. Deus sempre quis que nós contemplássemos o seu rosto, mas por causa da queda e do pecado, então nós perdemos o acesso ao rosto e à presença de Deus. E isso, aqui então, no novo céu e na nova terra, não seremos mais separados da presença e nem do rosto de Deus, de ver, de contemplar o rosto de Deus, amém? Disso que fala então ali o verso 4, amém? 4 coisas também não teremos mais então no céu: nem morte, né? E nem pecado, amém? Não teremos mais então nem morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, amém? Somente vida e vida com abundância, na presença de Deus. Então, no verso 4 também fala: teremos o nome de Cristo na testa. Significa de propriedade. Nós somos propriedades, nós fomos comprados então pelo sangue de Cristo. Mas aqui o verso 4 fala então será mais uma amizade de pai e filho, amém? Uma liberdade total na presença de Deus. Ali por isso diz que nós teremos o nome do Cordeiro, estará na nossa testa, mas fala de propriedade, fala de um selo do sangue do Senhor Jesus quando fomos comprados pelo sangue na cruz do Calvário, amém? Verso 5 diz assim:
E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor os alumia e reinarão para todo sempre. O verso 5, então, fala ali, não haverá mais noite, e nem necessitarão mais de lâmpada, porque a glória de Deus será a nossa luz, e nós reinaremos com ele para todo sempre, ou seja, não haverá mais separação do homem de Deus, amém? E nem dos seus salvos, da sua igreja, da sua esposa. Será então uma união, uma comunhão eterna, onde não haverá mais separação, amém? Nesse novo céu e nessa nova terra, criados aqui a partir então do capítulo 21 e 22, amém? Versos 6 e 7, versos 6 e 7 diz assim, vamos ler. Admoestações e promessas finais, conclusão. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. 7 diz, eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém? Então o verso 6 fala que essas palavras elas são fiéis e elas são verdadeiras. Amém? E ele se identifica, eu sou o mesmo Senhor dos profetas, amém? Ou seja, ele está dizendo, eu não sou outro Deus, eu sou o mesmo Deus dos profetas, sou o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó e dos profetas, amém? Eu sou o mesmo Deus de Moisés, de Abraão, de Isaque e Jacó, amém? E dos profetas, amém? Verso 7, ele diz assim, eis que presto venho. O termo presto vem do latim rápido, significa eis que rápido venho, de pronto venho, ligeiro venho, amém? Então, isso que diz o verso 7, cedo venho, amém? E assegura, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Significa muito feliz. Bem-aventurado significa muito feliz. Ou aquele que possui a felicidade celestial. Amém? E o verso 8 diz assim, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para o adorar. Verso 8, né? E verso 9 diz assim, e disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Amém? Então, verso 8 e verso 9, João cai nos pés do anjo para o adorar, mas o anjo recusa ser adorado, porque só Deus deve ser adorado, amém? E ele diz ainda, olha, eu sou servo teu e dos teus irmãos, eu sou apenas mensageiro de Deus, amém? Em Colossenses 2,18, fala que era comum, então, no gnosticismo, adorar a anjos. E isso é heresia, amém? Mas esse anjo aqui, então, do verso 8 e do verso 9, ele é sóbrio o suficiente para dizer, olha, não faças tal, eu sou apenas teu servo, teu e de teus irmãos, eu sou um mensageiro de Deus, adora a Deus. Porque, então, a verdadeira adoração, ela deve ser dirigida somente para Deus, amém? Somente a Deus e ao Cordeiro, a Jesus Cristo. Então, disso que fala ali o verso 8 e o verso 9. Quando João quis adorar o anjo, então, o anjo verdadeiro de Deus, ele recusa a adoração. Ele sabe que toda adoração pertence a Deus. Amém?
Verso 10 diz assim: e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então, agora, o anjo ali diz assim, para não selar as palavras da profecia deste livro, porque o tempo já é vindo, já está próximo. E em Daniel 12 ele diz, sela as palavras, porque o tempo ainda não é vindo. Os irmãos veem aqui como é evidente essa revelação que está próximo o tempo da vinda do Senhor Jesus Cristo, porque em Daniel, no Antigo Testamento, e Daniel, ele é a complementação do livro do Apocalipse. Não podemos estudar o livro de Daniel sem estudar o livro de Apocalipse, e não podemos estudar o livro de Apocalipse sem estudar o livro de Daniel, porque um está conectado diretamente ao outro. Os dois livros são escatológicos e tratam, então, do fim dos tempos, amém? E agora, então, em Daniel, o anjo diz, sela as palavras, porque o tempo ainda não é vindo, é só para daqui muitos dias que as profecias desse livro serão cumpridas. Mas agora, no capítulo 22 do livro do Apocalipse, no verso 10, ele diz, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Vocês viram, então, que o tempo está próximo, fala de urgência, fala da mensagem urgente que a igreja deve pregar antes da vinda do Senhor Jesus, amém? A todos os povos e assim cumprir o ide do Senhor Jesus, amém? Verso 11 diz assim, e quem é justo, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Amém? Verso 11, então, Jesus não está dando um conselho ali para que o homem, então, cometa pecado. Não é isso que Jesus está dizendo ali no verso 11 do capítulo 22 do livro do Apocalipse. Ele está dizendo que faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, enquanto eu não venho, amém? Enquanto ainda dá tempo, não está aconselhando ao homem a cometer pecado ou fazer mais injustiça ainda. Ele está dizendo enquanto tem tempo ainda, enquanto ele não vem, amém? Isso que significa, então, o verso 11 ali. E verso 12 ele diz assim, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? Fala de urgência, então, da mensagem. Requer preparo de nós, então. Amém? Eis que cedo venho, eis que rápido venho, e o meu galardão está comigo. Ou seja, o prêmio, o galardão é um prêmio celestial pela obra de cada crente, de cada salvo, de cada cristão, de tudo aquilo que realizamos na obra do Senhor, amém? Eu falo de um prêmio, então. Verso 13. Verso 13 fala assim, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Fala de um Deus, então, que é pré-existente, que existe além do tempo e espaço, amém? Desde a eternidade. E fala, então, de um Deus que é antes de tudo e será depois também. Fala do princípio e do fim. A palavra alfa e ômega é a primeira letra e a última letra do alfabeto grego, amém? O ômega é a última letra e o alfabeto e o alfa é a primeira letra
do alfabeto grego e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Fala então do princípio e o fim, do primeiro e do derradeiro. É disso que fala então o final do versículo 13 ali. Amém? Verso 14 diz assim: bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Verso 14, então, bem-aventurados os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, aqueles que têm os seus pecados perdoados pelo sangue, pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, esses vão adquirir a entrada, o direito a entrar na cidade pelas portas, amém? Disso que fala o verso 14. Bem-aventurados, muito felizes aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito a entrar, para que possam entrar, tenham o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, amém? Disso que fala então o verso 14. Verso 15 diz assim: ficarão de fora então os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete mentira. O verso 15, então, traz a lista de novo de pessoas que serão excluídas, então, ficarão de fora dessa cidade. Não terão direito, então, a entrar nessa cidade pelas portas, amém? Não vão entrar na cidade santa. O termo novo que aparece nessa lista é o termo cães, do grego significa kinis. Amém? Deuteronômio 23, 18, aparece figuradamente cão. Lá se refere a um prostituto, a um homossexual ou sodomita, e usa a figura do cão. Amém? Vamos ler então o que diz lá em Deuteronômio, verso 23, verso 18, referido ao cão, amém? Diz assim, então, o termo cão, que no grego a palavra é kinis, que aparece em Deuteronômio 23, verso 18, diz assim: não trarás salário de rameira, nem preço de cão à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos estes são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Amém? Então, aqui em Deuteronômio, capítulo 23, verso 18, diz que não é para trazer salário ou oferta de prostituição e de cão à casa do Senhor. Fala então de prostituição, de homossexualismo e prostituição. Salário que não deve se trazer à casa do Senhor, então. Amém? É isso que fala então do verso da palavra cão, que no grego significa kinis. E isso no Antigo Testamento fala então de prostituição. E no Novo Testamento, em 2 Pedro 2:22, vamos ver o que diz. Segunda Pedro 2:22. Diz assim: de modo que sobreveio-lhes
O que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então, cão aqui, nas Escrituras, ele tem dois significados. No Antigo Testamento fala de prostituição e salário de prostituição. E no Novo Testamento, em 2 Pedro 2:22, fala do desviado, daqueles que se desviaram da fé, que voltaram atrás, então, na sua fé, na sua carreira como servos de Deus. E por isso que diz ali, então, no capítulo 2 de Pedro, 2 de Pedro 2:22, diz assim: de modo que sobreveio-lhes o que se diz por um verdadeiro provérbio: o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada ao espojador. Significa daquele irmão que retrocedeu na fé e voltou a praticar, então, o pecado, as antigas obras. Amém? Disso que fala, então, a palavra cães. E feitiçaria, então, o termo pharmaki, do grego. Feitiçaria, a palavra do grego é pharmaki. É as pessoas, então, que praticam feitiçaria, bruxaria, e está na moda. O diabo tem muitos seguidores em todo o mundo, e tem até igrejas grandes e bem estruturadas. Amém? Como exemplo, então, das pessoas que praticam feitiçaria e a bruxaria, então, nós temos a religião da Wicca, que é a religião do Harry Potter, amém? Se os irmãos não sabiam, com 2 milhões de seguidores em todo o mundo. Depois nós temos a religião que pratica feitiçaria, o voodoo, que é aquelas pessoas que praticam bruxaria, que manipulam, então, o mundo espiritual, amém? E depois temos a santeria, outra religião que pratica feitiçaria. Temos o xamanismo e a progeria, amém? Que é o lado macabro, então, da bruxaria, o lado negro, amém? Aquelas pessoas que manipulam o mundo espiritual das trevas, amém? Depois nós temos a palavra prostituição, do termo grego pornê. Essa prostituição aqui é literal e não é a mesma prostituição da idolatria, amém? É aqueles, então, que se prostituem mesmo, que ganham salário de prostituição, amém? E depois nós temos o fôneis, do termo grego para os homicidas. Fôneis são homicidas, então, pessoas que cometem assassinatos, aquelas pessoas que tiram a vida das outras por prazer, amém? E depois, nessa mesma lista, depois da palavra homicidas, nós temos o idolatre, termo grego para idolatria, que é uma prostituição espiritual, amém? Ou seja, aquela prostituição que substitui Deus e coloca outro ídolo a ser adorado no lugar de Deus. É considerado prostituição também. A idolatria é considerada uma prostituição espiritual, porque substitui Deus por outra pessoa ou por outra entidade, amém? Depois da idolatria, nós temos o termo pseudos, do grego mentira, que significa mentira, amém? Ficarão de fora, então, todos aqueles que adoram, que amam e que cometem a mentira, amém? Dessa lista, então,
do Apocalipse 22. Voltamos aqui então ao Apocalipse 22, do verso 15, essa lista então de pessoas que ficarão de fora então da cidade, que não terão direito a entrar na cidade pelas portas. Então, os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Amém? Verso 16, seguindo aqui no estudo, diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E verso 17, o Espírito diz à esposa, e a esposa dizem, vem. E qualquer que ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da árvore da vida. Amém? Ou seja, aqueles que entrarem na cidade pelas portas, eles terão direito à árvore da vida. E de graça, amém? Por toda a eternidade. Então Jesus se identifica, então, no verso 16, ele diz assim, eu sou Jesus, é eu mesmo, que enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Ele diz assim, eu sou a raiz e a geração de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. E no verso 17 diz assim, tem 3 autoridades aqui, né, no verso 17, falando neste verso, então. Um é o Espírito e a esposa dizem, vem. O Espírito, então, o Espírito de Deus, a esposa, que é a igreja, e quem ouve é aqui, é os ouvintes da palavra de Deus, todo aquele que escuta, amém? Então, são 3 pessoas aqui, 3 autoridades, no verso 17. Amém? E verso 18 e 19 diz assim, porque eu testifico a todo que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E verso 19, e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará também a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então tem 2 advertências aqui. O próprio Jesus diz, eu testifico que aquele que acrescentar alguma coisa, as pragas então deste livro descritos no livro do Apocalipse virão sobre ele, sobre essa pessoa. E se alguém acrescentar alguma coisa, no verso 19, diz assim, eu tirarei a sua parte, ou seja, da árvore da vida. Se alguém acrescentar aqui que está falando de heresias, de coisas que não estão escritas no livro, nas escrituras sagradas, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Está dizendo se alguém acrescentar alguma coisa além. Está falando então de heresia. Verso 19 diz, se alguém acrescentar, eu tirarei a sua parte, ou seja, não terá mais direito a entrar na cidade santa pelas portas. Amém? E verso 20 e 21 diz assim, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. 21, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Termina aqui, então, o estudo do livro do Apocalipse, capítulo 22. Então, no capítulo 21, eu disse que tinha 3 pessoas ali que estavam assinando, subscrevendo. Então, um era o próprio Senhor Jesus, o outro era o anjo, e o outro era o próprio João, que recebeu o livro do Apocalipse, amém? Então,
Eu falei lá no capítulo 21 que João foi um homem íntegro diante de Deus, que ele preferiu enfrentar a própria morte a negar sua fé. Foi um homem livre de qualquer suspeita, um caráter exemplar, amém? Porque ele preferiu enfrentar a morte ao negar a sua fé em Jesus Cristo. João, então, ele foi mergulhado num caldeirão de óleo fervente e milagrosamente saiu ileso, amém? Como o próprio Senhor Jesus tinha dito que ele ficaria até a velhice, amém? E o outro ali é o anjo que testifica ali, então, do livro do Apocalipse, das profecias do livro do Apocalipse, e diz que são verdadeiras. E um anjo, ele não tem comunhão com o pecado, ele não pode mentir. E o outro ali é o próprio Senhor Jesus, fiel e verdadeiro, que são outras atributos do nome de Jesus. Ele é fiel e verdadeiro. Amém? Então, há três autoridades ali que testificam e assinam o livro do Apocalipse. E João diz aqui, então, no capítulo 22, verso 8, eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo para o adorar que mais me mostrava. Amém? Então, João, ele teve a missão de escrever, de passar para o papel, anotar aquilo que ele viu e ouviu do próprio Senhor Jesus. Mas o autor do livro do Apocalipse é Jesus, né? Ele mesmo diz assim, no verso 16 do livro 22, ele diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Ou seja, João, ele teve a missão de escrever o livro do Apocalipse, escrever a visão que ele teve, mas quem assina, o autor do livro do Apocalipse, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o autor desse livro é o próprio Senhor Jesus Cristo. E eu disse lá no outro vídeo que nós podemos apostar a nossa vida nisso. É o próprio Senhor Jesus quem testifica estas coisas e assina o livro do Apocalipse. Amém? E nisso podemos ter certeza que a cidade é real, que as revelações do livro do Apocalipse são reais, que a árvore da vida é real, amém? Que a cidade santa é real e é literal, são verdadeiras, amém? Espero então que você tenha gostado do estudo do livro do Apocalipse. Eu devo trazer ainda mais um vídeo, um comentário, uma análise finais sobre o livro do Apocalipse. E logo após, então, estaremos entrando na nova fase do canal Profetas do Último Século, trazendo novos estudos, novos temas da teologia, assim como também os estudos das revistas da Escola Dominical. Amém? Convido você, então, a participar desse canal, se inscrever e compartilhar os vídeos que ajudará, então, a levar a palavra de Deus mais longe. Amém? Um abraço a todos. Até um próximo vídeo, se Deus o quiser e o permitir. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Um abraço. Amém.